Olá, pessoal do Vencendo Concursos. Eu estou aqui para trazer duas alterações do regimento interno importante, né? Agradecendo ao Ala aí que apontou esse detalhe para a gente, porque não traz, né? No regimento não traz essas alterações, mas elas estão à parte no site da Câmara, então a gente está colocando ela aqui porque são duas realmente importantes e que podem cair na sua prova, tá? Então a gente vai fazer aqui a devida menção a essas duas alterações que são importantes, para que você esteja aí atento no concurso com essa questão, tá? Então vamos lá. A primeira alteração é a resolução 219 de 2011, a segunda é a 223 de 2012, né? Elas alteram a 213, que fala do regimento interno da Câmara Municipal de Cajamar. Então, diz lá na resolução 219 de 1º de setembro de 2011. O artigo 74 da resolução 213 de 14 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 74. As sessões ordinárias serão quinzenais, quinzenais, guarda aí a nota, e realizar-se-ão, excetuando os períodos de recesso, às segundas e últimas quartas-feiras de cada mês, com início às 18 horas. Pode a banca perguntar isso? Sim, a banca pode colocar, ainda mais bancas como o Instituto Mais, que gosta muito desse tipo de questão, né, que tem números, datas, enfim. Então eles podem perguntar qual é o período, né, da sessão ordinária, quinzenal, né, sessões ordinárias, periodicidade delas são quinzenais, segundas e quartas-feiras de cada mês, com início e últimas quartas-feiras, atenção, com início às 18 horas. Então, pode aparecer esse tipo de pergunta? Pode, né? A banca trocar os dias, terça e quinta, né? Colocar lá alternativas diferentes, quinzenais, semanais. Normalmente, né, são semanais e aqui quinzenais. Então a banca pode, porque a banca sabe que o candidato faz prova de diversas câmaras. Na maioria das câmaras são semanais. E aí a banca pode trazer essa pergunta, colocando lá na letra A semanais, para você já cair, né? E na verdade são quinzenais. Agora você não vai errar, você vai ouvir minha voz falando isso. Sessões ordinárias serão quinzenais e realizar-se-ão, excetuando os períodos de recesso, às segundas e últimas quartas-feiras de cada mês, com início às 18 horas, tá? Então, tranquilo. A resolução número 223 ela é um pouquinho maior, ela dispõe sobre a alteração do artigo 15 do parágrafo único do artigo 21 e acrescenta o artigo 27A na resolução 213. Então, o que diz lá? O artigo 15 da resolução 213 passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 15. A mesa será composta de um presidente, um vice-presidente e 3 secretários. Aqui também é uma outra diferença, né? E também está no artigo 37 da Lei Orgânica Municipal. Então, serve para as duas essa alteração, né? Tanto para a Lei Orgânica quanto para o regimento interno. Ao invés de ter 2 secretários, que é o que a maioria das câmaras tem, Cajamar tem 3 secretários, né? Então, a mesa tem o presidente, o vice-presidente e 3 secretários. Então, a banca pode explorar isso porque, na maioria das câmaras, são 2 secretários. Inclusive, na resolução antiga, né, que você assistiu na aula, está lá 2 secretários, né? E tem essa alteração. Infelizmente, os sites eles não colocam as alterações já nas resoluções, né, o que facilitaria muito a vida dos candidatos, porque às vezes você tem que ficar caçando lá as alterações e isso é um pouco mais complicado, né? Então, artigo 2, o parágrafo único do artigo 21 da resolução 213, de 14 de dezembro,
passa a vigorar com a seguinte redação, parágrafo único. A hora do início dos trabalhos da sessão, não se achando o presidente no recinto, será ele substituído sucessivamente pelo vice-presidente, pelo primeiro, segundo e terceiro secretários, né, que são secretários, ou ainda pelo vereador mais idoso entre os presentes. Então aqui a única alteração é que, como agora tem 3, né, então a linha sucessória fica presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, e aí se não tiver nenhum deles, aí sim o vereador mais idoso, tá? Então tranquilo aqui também essa alteração. E o artigo 3 acrescenta a resolução número 213, o artigo 27A, com a seguinte redação. Artigo 27A, né, que aí deu as competências ao terceiro secretário. Compete ao terceiro secretário substituir o segundo nas suas ausências, licenças e impedimentos, bem como auxiliá-lo no desempenho de suas atribuições, quando da realização das sessões plenárias, bem como ocupar a primeira secretaria nas ausências do primeiro e segundo secretário. Também, né, foi acrescentado esse artigo porque, como surgiu a figura do terceiro secretário, tem que dar ali as atribuições dele, que é substituir o segundo, o primeiro secretário nas ausências dele. Essa resolução passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2013 e revogaram-se as disposições em contrário, tá? Então é bem tranquilo essas alterações, né? Mas são importantes você saber para você garantir esses pontos, porque como é diferente, pode ser que a banca pergunte para você, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Boa prova para vocês, tá? Grande abraço.